Bom, a aula já foi dado o início da gravação aqui, já autorizado. Vamos compartilhar aqui a tela. Então, para gente, estava aqui conversando com a Isabela aqui, né? Eu vi que só 4 pessoas foram inseridas até agora, tá? Então, já, já assim, de forma nenhuma vocês vão ser prejudicados, tá, pessoal? Tem uma aula aqui, ó, no dia 22 já marcada, né, do momento presencial. Então, se caso todos não forem, essa aula pode até acontecer, né? Mas se todos não forem matriculados em tempo, vocês não vão ser prejudicados, tá bom? Vai colocar uma aula a mais, né? Depois do último dia aqui, né? Do dia 5/4, mas não vai ter prejuízo não, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo. Aí, e questão das aulas, eu já gravei. Eu sei que no dia 6 não tinha ninguém matriculado. Aí eu já gravei, já deixei essa aula aqui gravada aqui, que é a inicial, né? Depois vocês venham aqui em vídeo aula e já acessem, né, a aula do dia 6/2 e depois a aula do dia 13/2, né, que eu fiz análise sobre o fórum de discussão. Essa aula tá bastante interessante aí, tá, pessoal? Tem uma sacada aí relacionada aí ao condutor elétrico, né? A situação lá de aprendizagem. Então, hoje a gente vai falar, deixa eu ver se tem. E tem até bastante aulas, viu? Que provavelmente vocês vão ter bastante laboratório. Tem umas 10 aulas aqui previstas, né? Para momento EAD, né? E o presencial 6. Então, assim, é aqui exatamente o ponto em que vocês, né, vão já começar a lidar com o universo da eletrotécnica aí, né, com o universo que o eletrotécnico, o eletricista em geral, o engenheiro eletricista, o tecnólogo em elétrica lida, tá? É, eu vou só travar aqui o microfone antes que eu esqueça. Mas aí já qualquer coisa eu destravo ele aqui no final da aula. Mas essa eu sei que é tranquila aqui. Já só vocês assistirem aí a primeira aula aqui, que eu falo de padrões, né? De projeto elétrico, né? Já falando em instalações elétricas, né? O padrão de projeto, porque é aquela coisa. Aqui no cronograma do curso, por muito tempo o pessoal não sabia qual aula que ministrava primeiro. Se era instalação predial primeiro ou se era projeto elétrico predial primeiro, né? Ficava naquela dúvida. Porque quando você vai instalar, vai fazer uma instalação predial, você sempre faz baseado num desenho, num diagrama, né? Numa planta baixa, igual a gente viu lá na UC de leitura e interpretação de desenho, né? Então, sempre você faz baseado num desenho já pré-existente. Então, aí fica essa dicotomia, né? Daí, o pessoal do Senai e também de outras instituições aí, que eu já perguntei aí, o Instituto Federal também, ele percebeu que o aluno já lidar com instalação elétrica, seja predial, industrial ou a do sistema elétrico potência, né? Primeiro, é um processo mais interativo. Eu mesmo, quando eu fui contratado por uma empresa aí, eu não tinha feito nenhum curso de eletricista, né? Eu tinha o pessoal, eu fiquei uns 6 meses só trabalhando, só fazendo o curso, né? Os, os básicos que a gente tem que fazer, né? Que é o NR10 e que é o do CEP, né? O anexo 3 lá da NR10. Esses básicos todos têm que fazer, né? Do engenheiro ao eletricista.
e outros cursos que geralmente num curso de engenharia elétrica, pelo menos da minha época, né, vocês agora estão tendo um privilégio porque não tinha laboratório, não tinha nem na federal, viu, para dizer, eu fazia era na Universidade Católica, não tinha nem na federal, postes, né, para você subir, ou então o poste anão, que eles chamam, né, que fica ali na altura, mais ou menos na sua altura, né, dependendo aí quanto que você mede. E daí você se preocupa só em instalar e desinstalar e saber o nome das peças, né? Então eles perceberam que você mexer com a instalação primeiro, mesmo você não sabendo o nome das peças, mesmo você ainda não tendo muita noção da simbologia, né, praticada aí pela NBR 5444, 5410 e seus critérios de cálculo, né, de projeto elétrico, né, como um todo, mesmo assim é mais fácil para o aluno lidar, né, com a instalação primeiro e depois ele é acostumando, entendendo, lendo ali um projeto. E é assim que a gente, né, que a gente vai abordar aqui, tá? Aí por isso nessa primeira aula eu falei disso. Na segunda aula já iniciei fazendo análise do fórum, né, discussão. Agora, na terceira aula, já vamos entrar na atividade intitulada Atividade um. Depois vocês vão perceber aqui, ó, que não tem atividade 2 porque ela faz parte do cronograma e às vezes pessoal, é porque assim, você tem uma quantidade de horas, né, para cumprir essa disciplina, a parte EAD, a parte presencial, né? E daí, lá no cronograma, no plano do curso, né, tem uma quantidade X, e daí essas situações de aprendizagem, elas têm que ser abordadas dentro dessa atividade, né, dessa atividade específica, porque a metodologia da situação de aprendizagem é você simular uma situação real do mundo do trabalho, né, que o eletrotécnico, que o profissional da área enfrenta, tá? Daí, o bom que às vezes vocês vão ver, principalmente em sistema elétrico de potência, que não só nos cursos técnicos, nas faculdades antigamente, ele era mal abordado, assim, só para você ter uma ideia, sistema elétrico de potência, você vê, dependendo se você for fazer o curso de engenharia elétrica, você só vê numa matéria específica, caso você pegue essa matéria. Se você nem pegar essa matéria, você nem vai ver essa abordagem, né? Foi o que aconteceu comigo com acionamentos elétricos, né? Eu tive que estudar sozinho, porque eu não peguei essa matéria específica, e eu aprendi fazendo projeto, né? Visitando as empresas. E vez ou outra eu voltava lá no laboratório da Católica, né? Como eu fui monitor, então a gente tinha esse privilégio, fazia algumas perguntas, né? Mas em contrapartida, outras matérias você acaba fazendo, né? Matéria de sistema elétrico de potência, telecomunicação e por aí vai, né? Hoje está mudando, hoje você está vendo um pouco de tudo. Então, já vamos criar a nossa pastinha de atividades aqui. Vamos lá para situação de aprendizagem, né? Já pegar o fórum aqui, pessoal, né? Lembrando lá da aula, já tá disponível aqui, né? Já está aberto. Você responde no próprio fórum, né? Vocês vão ver lá na aula 2, né? Aqui logo abaixo, na aba situação de aprendizagem, você tem o contexto da situação um, né? Então, vamos aqui, atividade, vamos já baixar esse contexto. Vamos também baixar. Ah, eu descobri um colega meu, que na época era um programa diferente. Tem esse programa, o LibreCAD. Eu vou deixar disponível o link para vocês baixarem na máquina, né, de vocês e no computador. Alguns aí provavelmente têm acesso.
né? Hoje em dia a gente tem mais acesso a celular, né? Mas infelizmente, pelo menos a versão de celular eu nunca mexi, né? Não sei nem se é possível você conseguir mexer no projeto ali no celular. Já que ele é touch, né? Já fica meio difícil. Aí tem esse LibreCAD, né? Igual aquele LibreOffice, que é um projeto aí, né? Que ele é compatível com o sistema Linux, compatível com Windows, esse que eu estou utilizando aqui para ministrar aula para vocês, e é compatível com o sistema aí da Macintosh, né? Chama LibreCAD. Aí caso você não consiga a licença como aluno, né? Tem como você conseguir uma gratuita só para você fazer treinar, né, na sua casa e o AutoCAD, né? Além de treinar no momento presencial, né? Eu sei que no momento presencial, às vezes é um tempo aí muito curto, né, para você aprender a ferramenta. Eu acredito que deva estar no mesmo pé que era na época que eu fazia engenharia elétrica. O pessoal fazia geralmente um curso de AutoCAD 2D no Senac. Eu sei que tinha no Senac. Confesso que eu não sei se tem no Senai, né? Vou até ver. E, na verdade, eu acabei nem fazendo, porque eu consegui um estágio no escritório. E aí, no escritório lá, junto com o engenheiro lá que se disponibilizou, né, a me ensinar, né, a interpretar desenho e depois alterar os desenhos para eu poder já fazer projeto elétrico, né? Aí eu tinha acesso lá, né? Aí esse LibreCAD é bom que é gratuito, né? Você instala. Eu até fiz um teste aqui, ele não é pesado, viu? Quer ver, ó? Fiz um teste mais cedo aqui, ó, para mostrar para uns alunos. É esse daqui, ó. A área de trabalho dele aparece desse jeito aqui. Ele é bem semelhante ao AutoCAD, ó, o modo clássico. Até aparece aqui, ó, linha, né? Só que, como ele não tem a ferramenta chamada OSNAP, mas eu acredito que tem aqui embaixo, eu ainda não aprendi. Mas pelo menos fazer pontos, ó, eu já consigo fazer nele aqui. Ó, deu um bug aqui, ó. Por algum motivo eu não estou conseguindo fazer ele aqui na tela de captura aqui. Não sei se tem a ver aqui com a tela do programa do Teams que a gente dá aula aqui. Eu vou ver se é isso mesmo. Vou só fazer um teste aqui. Vou parar de compartilhar a tela, tentar mexer nele aqui sem compartilhar. Ele deu um bug mesmo, viu, pessoal? Não foi o, não foi, é porque é o seguinte, eu lembro quando eu comecei a dar aula EAD, aí eu utilizava o Zoom e alguns materiais, a própria plataforma, ela travava, não deixava aparecer. Aí eu tinha acesso lá a uma placa de captura, né? Eu mostrava para alguns alunos lá do curso de NR10, né? Eu tinha acesso a algum Discovery, né? Esses canais. Aí por algum motivo ele não deixava aparecer quando eu compartilhava a tela, né? Eu achei que era isso. Mas é porque ele travou mesmo aqui, ó. Vou abrir novamente. Foi porque ele travou mesmo aqui, ó. É isso mesmo. Uai, estranho. Travou de novo, né? Depois a gente vê isso daqui. Essa versão aqui, obviamente, ela deve estar com algum problema. E olha que quando eu baixei hoje à tarde para testar, para dar uma opção para os alunos do presencial, né?
Ela funcionou direitinho aqui. Até mostrei para um professor que ministra aula também no presencial, né? Algumas unidades é, eu dou aula também para o presencial daqui de Goiânia. Vamos lá, vamos agora baixar, né? Você vem aqui em situação de aprendizagem. Eu já baixei, já baixei a situação, né, de aprendizagem, o descritivo, né, aqui. E vamos baixar também a folha de resposta. Ok. Agora acabei de lembrar que essa atividade eu vou precisar fornecer um materialzinho extra para vocês. Deixa eu deixar dentro da pasta. Agora vai. Essa aqui, né, como vocês já estão habituados, né, é a SAP 1, né, a situação de aprendizagem 1, o contexto para a atividade 1, ó, o contexto aqui, e nós temos a folha de tarefa. eh, Deu um bug aqui, mas às vezes acontece isso, viu, pessoal? Aí, se ele não quiser abrir de primeira aqui, vocês tentam abrir novamente, vai aparecer isso aqui, ó. Exibição modo protegido. Daí aparece o arquivo, deixa eu ver, tem três abas aqui, mas na verdade é só uma. Tem o diagrama unifilar aqui, ó. Esse aqui é a simulação de um quadro em que provavelmente vocês vão ver lá na unidade, né? Quando você estiver fazendo essa tarefa. É, nós temos a segunda parte, a primeira aqui, que é o diagrama unifilar. Na primeira é o esquema, né, de uma motobomba. Temos aqui o desenho do quadro de distribuição, a legenda, chave magnética, programador horário, chave boia, para vocês colocar instalar essa bomba de recalque. Nós temos a segunda parte aqui, que é o diagrama unifilar, onde vocês vão desenhar nele aqui os comandos. Aqui você tem as medidas, né? Geralmente é um quadro que fica lá na unidade de vocês e ele tem esse formato aí. Tem vários desses lá. O pessoal chama de robô, né? É semelhante a quem de vocês aí já lida com instalação elétrica. O pessoal chama de robô um quadro de distribuição que eu posso caminhar com ele para qualquer lado. Geralmente ele é instalado numa plataforma móvel, né? Ou num cavalete, e dali você pode fazer uma instalação elétrica provisória, por exemplo, né? Numa obra, né? Ou com objetivo de ensino. Eu já conheci algumas desses robôs, né? Dessas plataformas aí. Geralmente eu já conheci uma daquele fabricante lá, daquela loja lá, Eletrotransol, né? Eu já vi uns de inversor de frequência, não sei se o Senai tem todos esses, né? Mas você tem de vários modelos aí que ele tem um objetivo didático, né? De ensinar mesmo o estudante aí para ele poder adquirir a prática, né? A prática aí de laboratório, a prática de montagem, né? Ele começar a desenhar na mente a lógica, para onde que vai o retorno, para onde que vai a fase, o neutro, né? Ou a fase, o neutro e o terra de um ponto de força geral ou de um ponto de força específico, né? A lista de materiais necessários e a APR, que é a análise preliminar de risco, né? Você geralmente tem duas etapas aqui quando você faz essa montagem, tá?
Você tem a etapa de montagem propriamente dito, né, do quadro, e depois você tem a etapa de teste, né? Você vai testar essa montagem que você fez, né? Então, esse tipo de formulário, ele aparece às vezes num formato A4, geralmente, né? Ele aparece uma juntada de documento. Professor, peraí, para tudo. Juntada de documento, o que que é isso, professor? Juntada de documento, pessoal, eu sei que é um termo que não é comum aí para você que já trabalha na área da elétrica, né? Esse é mais um termo cunhado pelo pessoal lá do técnico, o engenheiro de segurança do trabalho, que eles utilizam bastante, e também, né, o pessoal aí da elétrica que lida com a parte de segurança, né, que é a próxima UC nossa aqui, né, segurança e eletricidade. Quando eu falo juntada de documento, é uma reunião de documentos. O que que é uma juntada de um documento, de uma documentação de uma instalação elétrica de uma empresa que você, vamos supor que você é eletricista, você é eletrotécnico da Heinz, né? Você vai acessar a juntada de documentos deles, né? Através, por exemplo, você vai acessar o quadro, atrás do quadro tem um diagrama unifilar mostrando da onde que está vindo a energia, para quais circuitos, quais equipamentos essa energia está indo, né? E o que, né, a proteção, o que que ela está alimentando, qual que é a carga disponível, né? Então, essa juntada de documentos, ela é chamada de prontuário das instalações elétricas. E eu até gosto, pessoal, já que nós vamos ter 10 aulas, nas quatro, geralmente 4, 5 primeiras aulas, eu gasto o tempo aqui, a gente analisando dentro do contexto da disciplina, né? As atividades. Nas outras aqui, eu gasto tempo já antecipando a matéria que vocês vão pegar depois dessa, o C6 de segurança e eletricidade. Porque tem um assunto lá que ele é fundamental para o eletricista, muito mais ainda para o eletrotécnico e para o engenheiro eletricista nem se fala, que é o prontuário das instalações elétricas, que é essa juntada. Só para vocês terem uma ideia, no prontuário das instalações elétricas nós temos por exemplo, você é contratado, você vai fazer um processo seletivo para entrar numa empresa como eletrotécnico, o que que eles vão fazer? Eles vão pedir a cópia, né? Você leva lá o original, ou então sua carteirinha do conselho, Conselho Regional dos Técnicos, né? Quando você mostra a carteirinha do conselho, eles vão tirar uma cópia lá, né? Você já está provando que você é um profissional qualificado. Quando fala qualificado, pessoal, é um jargão lá do Conselho Federal dos Técnicos e do CREA. Quando fala que a pessoa é qualificada, quer dizer que ela tem um curso técnico ou curso superior em engenharia elétrica. Quando eu falo que o cidadão é habilitado, não quer dizer somente que ele tem a carteira de motorista do tipo B, né? Para carros aí, né? Quer dizer que ele é habilitado profissionalmente. Quer dizer que, se ele é habilitado, quer dizer que ele já é qualificado. Então, o termo para dizer que você é eletrotécnico, para dizer que eu sou engenheiro, é qualificado. O termo para dizer, né, que você tem um curso superior, né? O curso em técnico e o curso em engenharia elétrica. Agora, quando fala que você é habilitado, ele está querendo dizer que você, além de ter o curso técnico ou o curso de engenharia elétrica, você tem a sua inscrição válida no conselho de classe seu, que no caso para o eletrotécnico é o conselho dos técnicos, né? No caso do engenheiro é o CREA. Então, a empresa ela pede a sua carteirinha, né? Às vezes, dependendo aí do trabalho, você vai precisar provar só que você é formado, né? E já outros trabalhos em que o pré-requisito é
você fazer uma RT, né, uma RT de carga e função, você responder como responsável técnico da empresa que você está trabalhando, ou você assinar projetos, assinar execuções, aí eles vão precisar, além do seu curso, do seu registro, né, ativo no seu conselho de classe. Então, esse aí pensa, isso é só um dos itens do prontuário. O outro item, obviamente, é o projeto. Outro item é esse diagrama aqui, é esse formulário aqui, ó, pessoal. Esse formulário ele está dentro de um documento chamado Memorial Descritivo e, na verdade, ele é bem mais específico, chama Memorial de Cálculo. Você tem um memorial de cálculo lá no um documento, né, que quando você aprova um projeto aí numa empresa, né, numa instituição aí grande, que é concessionária de energia, ela exige a aprovação do projeto elétrico, essa documentação ela vai estar lá. Ela vai estar disponível nessa juntada de documentos, todos os projetos, os quadros, os diagramas unifilares, a comprovação de que os profissionais que você, por exemplo, se você contratou eletricista, que eles são capacitados, né? Esse é o jargão, né? Quando é eletricista é capacitado. Quando é eletrotécnico, engenheiro, é qualificado, quando ele só apenas tem um curso. Aí, quando ele tem o curso e também o seu registro ativo no conselho de classe, ele é habilitado. Então, eu tenho que comprovar para o Ministério do Trabalho e Emprego, até para o CREAS, né, ou para o CFT, caso haja alguma fiscalização, a empresa tem que provar que ela está contratando profissionais com esse perfil, porque senão a empresa depois não pode reclamar que esses profissionais não estão fazendo o trabalho correto. Inclusive, ela não pode nem responsabilizar esses profissionais. Se eu contrato um Zezinho da esquina aí qualquer que não tem a qualificação ou a habilitação, né, ou a capacitação, eu estou, né, abrindo mão, né, do direito aí né, de ter um profissional de verdade, né? Eu tô simplesmente acreditando na palavra desse profissional, né? Então, não quer dizer que nós, né, essa área aqui da elétrica, né, ela é desconfiada, mas nós precisamos colocar tudo no preto e no branco, pessoal. Porque se a gente não faz isso, coloca tudo no papel, quando de um processo trabalhista, quando do seu acerto aí na empresa, né, eu não posso, né, eu preciso saber suas qualificações, para o pessoal lá fazer o cálculo, né, do que você tem direito a receber, né? E também, se acontecer algum acidente, eu tenho que me salvaguardar disso tudo. Então, esse assunto prontuário a gente vai ver lá no final, né? Eu acredito que a partir da sexta aula aqui, eu já vou começar, porque eu sei, por experiência e até pelo quantitativo de horas aqui, né, da UC6, né, de segurança em eletricidade, que essa matéria ela tem pouco tempo. Então eu já aproveito, já que a gente está falando de instalação elétrica, né, predial, né, como um todo aí, né, de baixa tensão, a gente já pode já falar disso, porque pasmem, viu, Isabela, o Flávio que já está aí na live, né, que iniciou a live desde aqui do começo da gravação, né? Não se iludam. Esse conhecimento é fundamental. E, infelizmente, até profissionais e de alto gabarito, eu já conheci um engenheiro de segurança que não sabia o que era um prontuário de instalações elétricas. O pior é que ele era engenheiro de segurança e engenheiro eletricista, né? A vergonha alheia, né? Ela brotou no. Eu fiquei com vergonha alheia dele, né? Então, que instituição que ele fez engenharia, né? E será que ele fez tudo provavelmente nas coxas, né? Agora vamos analisar aqui, né, o
Então é para você preencher esse formulário. Por exemplo, eu já vou mostrar aqui um caso real aqui. Esse formulário aqui, eu tenho alguns alunos que eles estagiam, né? Já até estão trabalhando na eletroenergia, na Eletrotransol. Não sei se vocês conhecem essas empresas, né? Eles trabalham lá fazendo a montagem de projetos que a própria instituição pega, né? Ou de clientes mesmo, né? Que pega o projeto, entrega lá para a eletroenergia, para a Eletrotransol e fala: olha, a partir desses formulários aqui, desse projeto, inclusive esse daqui de predial, né? É, dimensiona um quadro aqui para mim, aí você lá no laboratório lá da Transol, às vezes você vai ter que ir lá para a obra, né, a serviço da Transol ou da Eletroenergia, para você fazer esses quadros. Principalmente se for um quadro de correção de fator de potência, né, dependendo aí da quantidade de capacitor e da magnitude dele, às vezes você vai ter que montar ele lá em campo para o cliente, né, para o que está pedindo para você fazer essa montagem aí. Então, esse é um serviço comum. Eu tenho um aluno aqui que ele ficou craque só de montar e desmontar. Ele já estagiando, ele já estava fazendo vários trabalhos aí, né, lá para Eletrotransol. Então, esse trabalho, por isso que é uma situação de aprendizagem, né, uma situação simulando uma situação real aqui. Então, no caso aqui no contexto, né, a empresa MEP Limitada, né, é conhecida e reconhecida, né, no mercado de manutenção de instalação predial e residencial, né, como a melhor empresa do ramo. O seu corpo profissional altamente gabaritado faz serviços em todo o Brasil, né? Isso é comum aí. Muitas empresas aí, elas prestam serviço. Por exemplo, aqueles condomínio de luxo, eu estou falando desse porque eu sei. É, o. Ai, gente, não é a Aldeia do Vale, não. Como é que chama? Se bem que a Aldeia do Vale tem. Ai, eu esqueci o nome do condomínio, ó. Eu sei que tem o portal, os portais, né? Portal do Sol. E tem um outro, eu esqueci o nome dele, que ele tem o mesmo design, o mesmo formato de condomínio, eles montam no Brasil inteiro. Então, eu tenho lá em Mato Grosso do Sul, eu tenho em Rondônia, eu tenho no Acre, eu tenho no Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui em Goiânia, né? Esses condomínios com esse mesmo padrão, né? Então, é comum, né? Eu só esqueci o nome do condomínio. Tem aqui em Goiânia, aqui. Ele é, na verdade, muitos consideram ele melhor até que o mais famosão que a gente tem, que é o Aldeia do Vale, né? Então, um dos principais profissionais, né, do quadro técnico da empresa é a técnica Natália, né? Ela é eletrotécnica, que já participou de grandes empreendimentos com relevância, como hotéis. Tá vendo o portfólio dela, né? A experiência, ó, hotéis, bancos e instituições conhecidas. Ó, principalmente banco, pessoal. O memorial de cálculo ele não está só nesse formulário aqui. Esse formulário é só de instalação, né? Mas você tem um memorial de cálculo de instalação não só no memorial descritivo, né? Esse aqui faz parte do memorial descritivo, também no desenho, no próprio projeto elétrico. Em banco é assim. Agora, se for um condomínio, for um prédio aí, né? Geralmente não há necessidade de pôr o memorial de cálculo na planta, né? Lá do AutoCAD. Então, ela orienta o estagiário Gabriel, né? Que sempre a auxilia. Gabriel sempre pede para ficar à frente dos projetos, mas Natália sente que não era a hora devida ao pouco tempo do rapaz na função, né? Então, eu sei que tem muita gente, né? Inclusive, quando eu estagiei, né, eu era doido tomar no giraia para fazer as coisas, né? Só que aí o Orlando, na época, ele falou: não, calma, papo, calma, Calabresa, né? Você ainda tem que pegar uma experiência no desenho. Quando você ficar craque no desenho, que você não precisar mais me fazer pergunta nenhuma, aí
eu coloco você à frente de um projeto, né? Ou pelo menos eu deixo você limpando a arquitetura, já elaborando o projeto elétrico, né? Para depois eu só conferir, eu só dar uma olhada nele, né? Então, isso requer tempo. Então, um certo dia, né? Logo pela manhã chegou uma solicitação de serviço, né? Geralmente é um documento, né? Que esse documento faz parte do prontuário das instalações elétricas, né, o documento padrão de solicitação de serviço, mais conhecido como SS. Então, geralmente, uma empresa, o pessoal da segurança do trabalho, né, tem um pessoal que ele faz parte do, chama SESMIT, Serviço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho. Dependendo, se não me falha a memória, se a empresa tem mais de 500 funcionários, né, e dependendo do ramo também, né, você já precisa ter esse pessoal, esse departamento do SESMIT na empresa. Aí, geralmente, quando você tem um SESMIT, que ele é relacionado à norma do trabalho, a número 4, né, NR4, você também tem que institucionalizar um outro departamento que é chamado de CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Então, geralmente, né, você tem, dependendo aí do tamanho do quantitativo de funcionários, né, você tem esses dois departamentos que trabalham junto. O SESMIT fazendo documentação, escrevendo as regras, né, as instruções técnicas, e a CIPA a ponta de lança, né, ela fazendo valer toda essa documentação, né, na prática, inclusive até ajudando o SESMIT. Como o SESMIT, né, tem coisa, pessoal. Por exemplo, eu sou engenheiro eletricista, mas tem coisa que eu aprendi trabalhando, principalmente sobre sistema elétrico de potência, né? Eu aprendi só depois que eu fui contratado e que eu estava trabalhando. Porque por mais que a instituição de ensino, né, dependendo da instituição de ensino, ainda mais na minha época que eu formei, né, por mais que a instituição de ensino tenha professores, né, mestres, doutores, especialistas, né, você às vezes, dependendo, igual o sistema elétrico de potência, é uma área muito limitada, porque os circuitos, a área de treinamento necessária para você fazer isso, ela é gigantesca. Eu sei que na unidade que vocês estão aí no Charuri, né? Já faz muito tempo que eu não vou nessa unidade, mas eu sei que já tem um centro de treinamento aí, né? Provavelmente vocês, quando foram nas aulas presenciais, devem ter visto, né? Tem poste. Eu não sei como é que tá agora no Charuri. A única unidade que eu sei que tem até linha de transmissão é a unidade aqui do IB, né? Do Ítalo Bolonha. Então, tem áreas que só você trabalhando, você estagiando, para você adquirir a experiência, aquela habilidade, né? Aquele conhecimento ali, para você conseguir cuidar desse projeto sozinho, né? Ou pelo menos você ajudar outros a seguirem nesse projeto. Então, um grande cliente, né, contratava a MEP Limitada, né, para a instalação elétrica de uma residência em processo final de construção. Provavelmente é uma residência de alto padrão. Uma residência comum, igual a que eu moro, né? E muitos de vocês talvez morem aí, né? A minha residência é básica, pessoal. Tem 2 quartos, sala, cozinha, né? Uma arinha lá atrás, né? E dependendo se você mora no apartamento, nem área tem. Tem uma sacada, né? E é muito pequena. Então, assim, uma residência padrão, um apartamento padrão, ele em 3 palitos você faz o projeto e não tem muita coisa, não tem muita instalação, né? Como se diz, você não precisa inventar a roda novamente. Mas tem instalação que o pessoal chama de alto padrão, né? Só para você ter uma ideia, na época eu participei do projeto de automação, né? Da residência do Dr. Ovídio Martins, né? O irmão lá do Zé Luiz, lá da Interativa.
E a casa dele, só para você ter uma ideia, tem uma sala de som, né? Uma sala de, parece de gravação aí dessas gravadoras aí de Hollywood, né? Tem piscina, tinha passarela, bomba de recalque para piscina, tinha assim estrutura em que eu só vi em um clube, né? Num clube aí, né? Então, assim, casas de alto padrão têm equipamentos que normalmente você não tem numa casa. Às vezes a gente tem um motor elétrico para abrir o seu portão ou uma bomba de recalque, que é um motor elétrico para você fazer o recalque lá da água, né, da piscina, mas é uma potência muito pequena, né? Mas os de alto padrão, geralmente, você faz o processo de personalização para o cliente, e nesse caso aqui é uma motobomba, né? Hoje em dia, ainda você pode montar um kit, tem um kit de motobomba que ele é de energia solar. Já vem a placa, já vem o portezinho, né? O totem que eles chamam, né? Uns 2 metros mais ou menos. Às vezes você instala no telhado da casa, né? Ele já vem com motor de corrente contínua, justamente para aproveitar que a tensão, né? A tensão e a corrente elétrica gerada por uma placa solar, ela é contínua. Ela não é igual a que a gente utiliza na nossa residência, que é alternada, né? Aí, caso você precise, você ainda tem que colocar um inversor de frequência para ele emular, né? Simular a tensão elétrica alternada da rede e aí poder fazer com que o equipamento funcione, né? Então, hoje em dia, né? Principalmente se for um cliente de alto padrão, né? Quando eu falo alto padrão, um cliente que geralmente tem um poder aquisitivo maior e que geralmente, né, tem uma residência, né, maior aí, que tem várias instalações aí diferentes, né? Tem esse cliente aí que tem cinema em casa, né? Às vezes tem cinema maior do que o cinema que tem no shopping, né? Isso, né? Isso a gente vai encontrar nesse meio aí, dependendo. Eu prestei serviço já numa empresa chama Moura do B, lá em Pernambuco, né? Era só cliente de alto padrão, casa de praia, né? Que a casa era gigantesca, parecia um shopping. Então, esse cliente era muito importante e exigente, né? Alto padrão é isso, viu? Eles pagam caro, mas para ter, né, um atendimento aí, né? Um produto aí plus, né? Na solicitação já estava agendada uma reunião para o mesmo dia à tarde. Então, né, a técnica em eletrotécnica Natália e o estagiário Gabriel foram na residência pontualmente a fim de se reunirem, né, com o proprietário do imóvel, o senhor José. Então, os profissionais, né, fizeram a inspeção na infraestrutura elétrica, né? Lembra lá? Inspeção visual, né? E dependendo aí, inspeção por ensaio, para ver se essa instalação, eu acredito, como era um projeto final, né? Fazer a instalação dessa motobomba aqui, né? Provavelmente quem fez o projeto, vocês já devem ter encontrado um projeto, já devem ter encontrado um quadro de cargas bem montado, com diagrama unifilar na parte interna dele, né? Como deve ser, né? Beleza. Então fizeram a inspeção visual, talvez por ensaio, para se certificar do nível de tensão, né? É sempre bom, viu, pessoal? Uma vez a sorte é que aquele Xbox ele tem um fusível interno, né? A fonte. Aí eu peguei e a gente foi ligar lá, que era de um sobrinho, né? Aí eu peguei e comprei o Xbox dele, né? Para minha ex-esposa. E aí fui colocar a fonte direto no 220, né? Não olhei. Quando eu vi, a fonte era 110. Aí acabou queimando o fusível, né? Aí eu tive que trocar o fusível da fonte, né? E isso porque eu já tinha queimado o fusível da régua, né? E eu não peguei e nem observei isso. Achei que ele era naturalmente 220, né? As primeiras versões aí, aquele o 360, né? Ele só vinha em 110. Ele não era bivolt, não.
Hoje em dia é normal bivolt, mas é sempre bom a gente olhar, tá, pessoal? Imagina, né, você fazer uma instalação de um projetor lá, projetor, sei lá, esses projetor chique da Xiaomi de um cliente, né? E aí você não olha a tensão. Aí vamos supor que é um projetor que veio lá da China. Meu colega disse que lá na China o nível de tensão que vem da rede é 100 volts, a de baixa tensão, né? É peculiar, né? Não é 110, não é 127, é 100 volts. Então é bom a gente sempre se certificar, né? De acordo com os itens levantados, Natália enviou todos os dados para a empresa elaborar o orçamento. No dia seguinte, isso daqui ele já está falando todo o contexto, que inclusive vai servir para a atividade 2, tá, pessoal? No dia seguinte, né, a empresa MEP Limitada, né, enviou o orçamento do serviço, que constava a instalação de lâmpadas, tomadas, sensor de presença, uma minuteria, né? A minuteria é um timer, né, que aí ele aguarda um tempo aí, né? Geralmente é um sensor, né? Geralmente o pessoal coloca em escada de prédio, né? Aí tem um sensor, aí esse sensor ele vai perceber que você passou, ele liga a luz automaticamente. Daí, se não tiver movimentação naquele ponto, ele passar, sei lá, 2 minutos, ele pega e desliga. Também tem a minuteria, né? Tem um sistema de automação que você pode fazer dentro da residência, né? O pessoal chama de domótica, né? Então, a cigarra, né, que é o que faz o barulho, né, da campainha, né? Tem vários tipos de barulho, né, de campainha. O motor monofásico, que é o motor aí da bomba de recalque, e o sistema de segurança eletrônica. O orçamento foi aceito pelo senhor José, né? Então elas já estão contando a história aqui, fizeram o orçamento, levaram, né, enviaram para a empresa, né? Levaram lá para a empresa e provavelmente os cadistas lá, o pessoal lá de compras, né, fez o orçamento do material necessário, né? E da quantidade. Então, o serviço foi dado início no dia seguinte. Ao iniciar o trabalho, Natália e Gabriel começaram o dia revisando tudo que teriam de fazer durante o expediente, né? Durante lá a instalação na casa lá do, acho que é isso, seu José. Eles seguiram a norma NBR 5410 conforme convenção da área técnica, né? Que a gente já vem já martelando nela, principalmente lá no fórum já dando spoiler aí, né? Caso vocês não tenham assistido ainda a aula do fórum de discussão, lá no fórum de discussão eu falo sobre o prontuário técnico, né, de cabos, né? Primeiro o pessoal olhava na 5410, atualmente você pega a marca do, né, se é Pirelli, acho que não chama Pirelli, não, chama Prismia, né? Ou Prismia, ou Corfil, ou qualquer outra marca, né? E eles geralmente seguem a NBR 5410. E naquela época, né, na primeira vez, quando os profissionais daqui do Brasil, né, estavam fazendo as instalações, geralmente eram cabos importados, né, e aí você seguia a NBR 5410. Hoje em dia, como o fabricante segue a 5410, ele dependendo do produto ali, da dopagem do cobre ou do alumínio, né, se for uma instalação elétrica externa, né, lá no poste, ele já tem uma dopagem, né? Já tem uma pureza maior do que o que tinha lá em 1950, por exemplo, né? Quando ainda não tinha nem lojas, né? Nem fornecedores aqui no Brasil, né? A gente só simplesmente fornecia o minério lá, a bauxita, né? Que é do cobre, fornecia o minério, né? Para um comprador, né? Para os Estados Unidos ou para a Europa aí, né? E eles beneficiam, né? Na máquina de trançar, fazendo, né, montando o fio, né, esticando ele literalmente. Eu não sei se eu mostrei, não, não mostrei na aula passada. Depois eu vou mostrar a máquina de trançar, né, eu tenho um vídeo no episódio bem pequenininho lá do Discovery
que aí tem, eu vou mostrar para vocês aí depois como é que é a máquina de trançar. Então, os profissionais identificaram, né, os esquemas multifilar e unifilar que deveriam ser desenhados. Então eles foram lá, né, em loco, né, estavam lá em loco, viram a instalação elétrica lá do seu José, né, e aí começaram a elaborar, começaram a desenhar esse projeto, né, como que esse diagrama unifilar, né, como que esse quadro deveria ser montado, né. Aqui a gente já tem o neutro aqui, o barramento parece ser o de neutro, né? É. E o de terra aqui, tá? Natália explicou que cada esquema deveria ser registrado em um formulário próprio, esse que vocês estão vendo aí, né? Para instalação dos dispositivos, né? A chave magnética, o programador horário, a chave boia, a motobomba em si, né? Eu não sei quantos quartos de CV que ela tem, mas eu arbitrei um na minha análise aqui, né? Que seriam fixados na residência do senhor José. Nos desenhos deveriam constar a relação de materiais que seriam utilizados na instalação e análise preliminar de risco, na APR. Natália entendeu que era a oportunidade do Gabriel, né, que ele queria, né? Era hora dele brilhar. Então, agora era a vez do estagiário demonstrar o que ele tinha aprendido, né, e o que ele sabia, né, não só lá é, do curso técnico ao qual ele estava fazendo, mas também o que ele tinha aprendido aí na MEP, né, limitada aí na empresa aí que eles MEP limitada, isso mesmo, que ele trabalha, né? Então, siga atividade um que é essa aqui, ó, siga, né, a norma NBR 5410, que é a Bíblia aí para instalações elétricas de baixa tensão, né? Conforme convenção da área técnica, ou seja, conforme a própria NBR 5410 e a NR10, né? Lembrando, pessoal, já vou fazer um spoiler. Vocês sabiam que a NBR 5410, né? Sabiam porque é, ou vocês já sabiam anteriormente, ou lá da aula, lembra lá na aula de leitura e interpretação de desenho? Eu contei uma história comprida, né? Parecendo o Rolando Lero lá, né? De que antigamente, 1900 e Guaraná de rolha, né? Tinha o dobrador de água, né? Não, tinha o pessoal, né, das universidades, das faculdades lá dos Estados Unidos, né? E esse pessoal aí, né, dos CAs, né, os centros acadêmicos, os profissionais que davam aula, os que iam se formando aí, né, os doutores, os mestres, os especialistas, eles elaboraram, né, ele é um material, né, didático que hoje a gente conhece como NBR, né? Então, esse material didático faz parte de uma organização governamental, né? Igual eu falei lá na aula de leitura, que é o I3E. Então, o I3E, pessoal, se eu não me engano, eu falei, acho que foi na primeira aula também, né? Na primeira aula aqui de instalação elétrica predial, né? Então, esse material, ele é um material embasado, é um material científico. Provavelmente ele foi parte de uma monografia, né? Uma monografia de graduação, ou de mestrado, ou de doutorado, ou até de pós-doutorado, aí dependendo, né? Por exemplo, o que hoje a gente conhece como transistor, na verdade, ele foi um estudo de doutorado aí, eu não me lembro mais ou menos o nome dele, Shockley, né? Ele e a sua equipe, eles depois criaram uma empresa e essa empresa aí, né, hoje conhecida aí como a Texas Instruments, eles que criaram, né, o transistor, né? E hoje o transistor ele é importante porque ele substituiu a válvula. Então, embora esse material seja científico, seja técnico, para ele ter força de lei, ele precisa de uma outra peça jurídica, que é o da próxima matéria que a gente vai ver, que é a NR10, a Segurança em Instalações Elétricas, né, do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, a NR10, ela chancela, ela faz referência à NBR 5410,
que é de instalação de baixa tensão, a NBR 14039, que são instalações de média tensão, a NBR 5419, né? Que é de SPDA, né? 5419. Isso, em 4 volumes. Obrigado, professor. Ó, o professor tá aqui de QAP aqui. Então, a 54, é porque deu um bug deu um lapso na memória aqui, né? Então, a NBR 5419, que fala de sistemas de proteção contra descarga atmosférica, que tem a captação, as descidas e, por fim, o aterramento, que inclusive existe uma NBR só para aterramento, que eu não me lembro o nome. Ela é específica. 54, olha, ó, 5410, ó, além da instalação de baixa tensão. Olha, como é que eu vou, né? Como é que eu vou mentir sozinho nessa aula aqui se eu tenho. Olha, tá rindo aqui o professor Hipólito aqui. Então, todo esse material ele é científico, foi feito lá na faculdade, né? E foi chancelado aí pelos profissionais, né? Mas ele precisa de uma peça jurídica aqui, que no nosso caso aqui no Brasil é a ANR, né? A norma regulamentadora aí do trabalho. Então, embora seja um material científico, um material embasado, né, que foi parte de mestrado, de doutorado, de graduação, né, ele precisa, né, ser citado numa norma, numa lei, para ele ter força de lei e ser obrigatório, né? Não sei se vocês já ouviram falar aí na área, né? Muita gente anda aí falando no YouTube, até eu já vi empresas, viu? Falando que você não precisa fazer uma faculdade de engenharia de software, uma faculdade de ciência da computação, para você ser programador, você trabalhar nessa área. Olha, se tem empresa que contrata um profissional que saiba programar, mas ele não tem essa formação básica, uma hora esse profissional ele vai tornar-se obsoleto. Então eu preciso de uma formação de graduação, de uma formação e dependendo especialização, mestrado, doutorado, eu preciso porque a própria estrutura da Câmara de Educação, né, dos cursos que estão chancelados por ela, né, pelo MEC, né, eles têm, né, uma formação científica, têm uma formação séria. Não é uma formação por achismo, né? Ele não acha que, não, eu sei programar em Python, agora, e pelos poderes de Grayskull, eu sou um engenheiro de software. Não, não. Você não é um engenheiro de software bootcamp, né? Então, pessoal, está acontecendo isso na área da tecnologia e eu já vi isso acontecer na área da eletrotécnica, da engenharia elétrica, que eram antigamente os eletricistas, né? Os eletricistas, eles antigamente não tinham realmente um treinamento. Você entregava a função do eletricista, né? Ensinava ele algumas poucas coisas, mas só que o que que acontecia? Muito acidente, né? Então, pessoal, a NR10 ela chancela a documentação de instalação elétrica porque ela faz referência a ela. Então, a tarefa é faça todos os croquis do sistema, dos esquemas, né, multifilares e unifilar e registre nos formulários próprios para a instalação dos dispositivos que serão fixados na residência do senhor José. Então, nos esquemas deve constar a relação de material, aqui embaixo, né? Que serão utilizados na instalação. Junto a isso, deve haver também uma análise preliminar de risco, né? E o diagrama em si, né? O diagrama aqui desenhado. Então, pessoal, já passou a hora aqui, já passou uns 7 minutinhos, né? E eu já vou ter que entrar em uma aula aqui. Antes, eu tinha a sorte que eu não tinha uma aula aqui depois aqui. Já vou ter que entrar em outra aqui. Aí, essa aqui é a primeira parte. A gente fez a leitura aqui, fez a interpretação, mais um embasamento. Daí, na próxima aula, e eu já vou pedir para Sara, deixa eu ver, é isso, é a Sara que está com vocês aí. Eu já vou pedir para a Sara já deixar aqui, ó,
Aqui é o selo aqui que ela já deixa pronto para a aula de hoje. Eu vou pedir para ela colocar, que ela criar um aqui, ó, em cima, com um material extra para ajudar vocês a fazerem esse diagrama aqui. Aí na próxima aula, a gente vai fazendo item por item. A gente já começa a aula, já na parte 2 aqui, né? Fazendo item, puxando o diagrama aqui, né? Mostrando o que que vai ficar em tal lugar aqui, né? Onde é a luminária, onde é o quadro de distribuição aí do motor, né? Da máquina elétrica, da bomba de recalque, né? Beleza? Deixa eu abrir aqui o microfone aqui, senão vocês não conseguem falar. Entendeu, Isabela, Flávio, né? Aí, na próxima aula, já vou pedir para a Sara deixar esse material extra para vocês, né? E já na próxima aula a gente faz análise de cada ponto, como é que é uma APR, né? Como é que faz o diagrama lá. Aí você pode fazer já aproveitando que muitos alunos perguntam, né? Ah, professor, eu posso fazer no AutoCAD? Pode, se você já tem experiência, né? Professor, eu posso imprimir a folha e fazer, desenhar nela? Pode. Ah, professor, eu posso, né, utilizar o Paintbrush, eu posso utilizar a parte de desenho, eu tenho também, igual o senhor aí tem do Word, né? Pode, né? O importante, eu posso fazer tudo na mão, né? E tirar a foto lá com aquele PDF scan? Pode também, Ah, beleza? beleza. Então, na próxima aula aí já vai estar disponível para vocês aí esse material extra aqui que eu peguei e fiz ali no AutoCAD ali, vai ser bom para você. Ah, e eu vou fornecer também o extra, o do DWG para vocês, dependendo aí, né, eu não sei como é que, porque geralmente quando eu dou aula presencial, eu falo um pouco na parte da manhã, né, dependendo aí se for um inicial, né, lá no laboratório de informática, e aí dependendo da unidade, né, eu sei que o de informática e o de instalação mesmo, eles ficam um do lado do outro ali, né? Eu sei que no Charuri tem uma parte de informática que fica bem na entrada do galpão onde fica, né? A parte de instalação elétrica e tem várias salas de lado ali, beleza? Verdade. Tá, Então, beleza. pessoal, fiquem Até a com próxima Deus. aula. Até a próxima aula Boa aí. noite. Deus, boa Boa noite. noite.